Fala galera, Christopher aqui e hoje nós vamos falar sobre um fundo com exposição a dólar. Sobre um fundo que paga renda mensal, paga dividendos mensais, ideal para aqueles que gostam de uma carteira de renda. Vamos falar de um fundo que investe num dos setores mais bilionários e estratégicos do planeta. Sim, estamos falando do PIPE 11, um ETF que investe em infraestrutura energética dos Estados Unidos. Quer saber mais sobre ele? Fica com a gente até o final. Bom, vamos começar então. O que é o PIPE 11? Primeiramente, ele é um ETF, né, uma classe de ativos da qual eu gosto muito. Temos inclusive um treinamento sobre ETF, vai estar na descrição caso você tenha interesse. E o PIPE 11, gente, ele é um ETF criado pela Buena Vista, que é uma asset que está criando muitos ETFs bacanas nos últimos tempos. Esse ETF teve o IPO no dia 27 de janeiro de 2026, um dia antes de eu gravar esse vídeo. Foi o primeiro dia dele na B3. A taxa de 0,83% ao ano. E o objetivo desse ETF, do PIPE 11, é alta renda mensal em dólar. E quando a gente fala em dólar, é com exposição ao dólar. Ou seja, se o dólar sobe lá, o seu dinheiro investido, né, também sobe. Se o dólar cair lá, o seu dinheiro investido também cai. E a volatilidade do dólar, né, está nesse ETF também. Ele é um ETF vendido no Brasil, por uma gestora brasileira, mas que tem exposição à volatilidade do dólar. Então o dólar sobe, seu dinheiro também sobe. Você sobe com a valorização dos ativos e sobe com o dólar. É tipo como funciona o IVVB11. A diferença aqui, né, em relação ao dólar, estou falando, a diferença aqui é que o IVVB11 é um fundo de crescimento, um ETF de crescimento, é um ETF mais âncora. E esse aqui é um ETF satélite, um ETF de renda mensal, certo? Só que promete uma boa renda todos os meses para os seus investidores. Vamos ver como que vai, né, ao longo do tempo, entregar de verdade isso. E nós vamos falar mais sobre isso um pouco para frente. Então esse é o PIPE 11, gente. Vamos começar falando sobre o tamanho real do mercado de energia dos Estados Unidos. Isso aqui é importante você entender para você saber por que você investiria ou não no PIPE 11, que é um ETF que entrega renda mensal, dividendos todos os meses para você. Antes de você investir num ativo, você precisa saber e entender o tamanho, ou um pouco pelo menos, do tamanho do mercado que ele investe. Tá? Estamos falando aqui do setor de infraestrutura de energia dos Estados Unidos. Tá bom? Petróleo, óleo, gás, tudo envolvido. Como vocês estão vendo aí na tela, o valor de mercado do setor de energia nos Estados Unidos hoje é de 3,8 trilhões de reais. Repito, 3,8 trilhões de reais, gente. O valor de mercado só do setor de midstream, que é onde ele atua, é de 803,7 bilhões de reais. Não é um nicho, gente. É um pedaço estrutural da maior economia do mundo, da maior potência estrutural do mundo e financeira. Certo? Isso não é um nicho, isso é uma bizarrice da natureza de tão grande. Então, um mercado gigante, tá? O PIPE 11 investe em empresas da parte de midstream. E o que é midstream, Cris? Pelo amor de Deus, eu nem sei o que é isso. É isso que eu vou trazer para vocês. Calma, amigão. Midstream é o elo logístico entre a produção e o consumo. Tá? Então, nessa parte de petróleo e tudo mais, e gás, o midstream está no meio, entre o que produz e o que vende. Lá no final. Ele está aqui no meio, então isso te dá uma garantia maior, uma previsibilidade muito maior, né? Porque é um elo necessário para outros dois funcionarem num dos mercados mais importantes do mundo, tá? E como que funciona, gente, na cadeia completa do petróleo e do gás? Uma visão simples aqui para você. Para você entender o que é midstream, primeiro precisa entender o setor, como é que funciona, né, de petróleo e gás, que ele é separado em 3 grandes etapas. A primeira, o nome é bem didático já, é a upstream. Gente, é a origem, é a extração do petróleo, é a origem do negócio. O upstream é a parte mais conhecida, é onde o petróleo e o gás são extraídos do solo. Perfuração, exploração, produção. Aqui, o lucro ele depende da commodity de petróleo, você me entende? O upstream, ele aposta no preço da commodity. Petrobras, por exemplo, é uma grande upstream, certo? Ela faz muito upstream, porque ela tira o petróleo do chão. Então, o upstream é esse início da cadeia do petróleo e gás, tá? O midstream, esse aqui é o foco deste ETF, do PIPE 11, certo? O midstream é o meio do caminho. O que envolve o midstream? Oleodutos, gasodutos, terminais de armazenamento, plantas de processamento, infraestrutura de exportação. Quem controla o midstream não aposta no preço do petróleo. Ele controla o caminho por onde a energia vai passar. Você entende?
Ele controla onde o petróleo vai passar, onde o gás vai passar. Isso é o midstream, é essa infraestrutura que está no meio do caminho e que liga um ao outro, certo? As empresas midstream, elas ganham por volume transportado, armazenado e processado, certo? E não pelo preço do barril do petróleo, por exemplo. Tem nada a ver. Você me entende? É outra pegada. E é isso aqui o foco do Pipe 11, tá? Midstream, empresas de midstream. E por último, nós temos o downstream, gente, que é o refino e a venda, que é o destino final do produto. É a parte final da cadeia, é onde tem as refinarias, a distribuição, os postos de combustíveis e até mesmo a venda ao consumidor final. Aqui a margem depende de valores, preços, preço final dos derivados, né? O preço final da gasolina, preço final do álcool, preço final do gás natural, preço final do diesel. Você me entende? Aqui é o preço final. Então, eu achei importante trazer esse bloco para você explicar a cadeia produtiva, né, do petróleo para você entender como é que funciona e por que esse fundo é focado em empresas de infraestrutura que estão focadas no midstream da cadeia produtiva do petróleo. Porque é esse elo que liga um ao outro e é um elo essencial, né, para a indústria, certo? Aí você me pergunta, tá, mas por que o Pipe 11 investe só em midstream, não em toda a cadeia? Gente, porque o midstream, ele tende a ter receitas previsíveis, certo? Contratos de longo prazo e menor volatilidade. É infra, galera. Mesmo que o preço do petróleo suba, desça, fique de lado, o petróleo continua precisando de tubulações, passar pelos oleodutos, certo? Precisa de terminais, precisa de plantas de processamento. É essencial, o midstream é essencial. É por isso que o Pipe 11 não está apostando em petróleo caro. Ele está apostando numa infraestrutura que sustenta a maior economia do mundo. Você me entende? Se você quer exposição a petróleo, esse não é o ETF para você. Mas se você quer uma exposição à espinha dorsal da energia da maior economia do planeta, aí o jogo muda. Esse é o Pipe 11. Vamos continuar. Por que o gás natural é tão estratégico nos Estados Unidos, gente? 40% da eletricidade americana vem de gás natural. Isso é fonte, tá? Num estudo que foi feito em 2025, do ano de 2025. 40% da eletricidade americana vem do gás natural. Já pensou? 66% de todo o gás natural consumido vai para a indústria e geração elétrica. Veja, 66% do gás natural consumido vai, né, para indústria e geração elétrica. Sem gás natural, a economia americana para. Simplesmente não funciona. O que eles precisam? De estabilidade do sistema elétrico, abastecimento industrial e segurança energética. Então, veja a importância do upstream, do downstream, da cadeia produtiva de gás e óleo. Aí eu te pergunto, e a infraestrutura que precisa de midstream para poder, né, dar conta dessa demanda toda? É um mercado bilionário gigantesco. É sensacional, gente. A infraestrutura, ele é um ativo perene. Gasodutos, fábricas, navios, instalações de armazenamento. Gente, isso não é produto descartável. Nada disso é descartável. Custam bilhões, levam décadas para ser construídos, têm contratos longos, certo? E são dificílimos de ser substituídos. Tá? É a infraestrutura que atravessa os ciclos econômicos. Literalmente. E é nisso que o Pipe 11 investe. Como que o Pipe 11 faz a geração de renda? Pois o Pipe 11 ele é um ETF que promete entregar dividendos mensais e ainda promete uma alta renda. Então, como que esse cara faz isso? Se os Estados Unidos, o foco deles nem é tanto, né, proventos, né, renda. O Pipe 11 ele paga dividendos por duas fontes de geração de renda que eles têm. Primeiramente, o mais basicão, dividendos das empresas da carteira. Como eles têm uma carteira, né, cheia de empresas, eu vou mostrar para vocês algumas empresas que compõem a carteira, né, deste ETF, ele recebe dividendos, e esses dividendos eles distribuem, naturalmente o ETF recebe esses dividendos e distribui para os seus cotistas. Então, dividendos das empresas, todo mundo já está careca de saber. Como que ele incrementa esse dividendo? Através das chamadas covered calls, vendas de opções, gente. Tá? O chamado dividendo sintético, que falam muito aqui no Brasil. Como que é feito isso? Eu vou dar uma explicação rápida para vocês aqui, para vocês não ficarem boiando do que é isso. Porque eu vejo os caras falando sobre isso, as famosas, mais famosas, mas as pessoas não sabem o que é as famosas covered calls. É quando o fundo já tem um ativo, tá, na carteira e ele vende o direito de alguém comprar esse ativo no futuro por um certo preço. Em troca desse direito, o fundo recebe um dinheiro agora antecipado, que é chamado de prêmio, tá? Resumindo para você, ele recebe hoje por aceitar vender o ativo a um preço combinado lá na frente. Certo? Vou dar um exemplo aqui, até anotei aqui para mim não me perder. Imagina que o fundo tem uma ação que vale R$100. Ele vende a opção prometendo vender essa ação por 110 no futuro. Por isso ele recebe
um dinheiro hoje, que é o prêmio, por, né, prometer essa venda lá na frente. Se a ação não passar de 110, ele fica com o prêmio para ele, certo? Se passar de 110, ele vende a ação por 110 e abre mão de um ganho extra que ele poderia ter recebido. Você troca parte do ganho futuro por dinheiro no presente. Literalmente isso. E por que isso gera renda mensal para os fundos, né? Como o fundo faz isso de forma recorrente o tempo inteiro, todo mês entra dinheiro novo nos prêmios das opções. Esse dinheiro é o que viabiliza a renda mensal que o Pipe 11 vai entregar para você, cotista. Tá? É assim que funciona. Então, resumindo, covered call é uma renda hoje em troca de limitar a alta, certo? E menos upside, mas tem mais previsibilidade de renda, tá bom? Então, só para você entender como que esse fundo vai gerar esses dividendos que ele vai entregar todo mês para as pessoas, tá? É assim que funciona, através de dividendos das empresas que ele possui na carteira e também das covered calls, ou seja, dividendo sintético através de vendas de opções, tá bom? Bom, vamos lá. Agora que você já sabe como é que ele gera renda, vamos falar um pouquinho sobre a metodologia do índice do qual esse ETF segue, porque como você sabe, todo ETF ele tem que seguir um índice, né? O índice foi criado pela DEX e a Vetafi, tá? Que é baseado literalmente num ETF que está lá fora, que é o MLPI, certo? Esse é o ETF que manda em tudo. Esse é o ETF responsável pela estratégia e pela execução da operacional do que está acontecendo, do que você recebe. Tá? O ETF que nós temos aqui, ele simplesmente replica o ETF lá de fora. Então, ele é um ETF totalmente baseado na replicação, é um espelho do ETF MLPI lá fora, que é da NEOS, se eu não me engano. Tá? Ele é um ETF, esse índice ele permite até 25 ativos na sua composição, pode ter ações e MLPs. Já eu falo o que são MLPs. É um limite de 25% em MLPs. Por quê, gente? Para limitar a concentração de grandes grupos econômicos. Sabe esses conglomerados de empresas diferentes que pertencem ao mesmo grupo? O índice não permite isso. E isso é bom porque traz mais segurança para o investidor. É uma estratégia ativa de renda. Tá? É uma estratégia de renda ativa. Então, é algo que os gestores lá do MLPI, que é o fundo que está lá fora, fazem com maestria. E eles utilizam também a estratégia de Tax Loss Harvesting. Então agora eu vou explicar para vocês o que é o MLP, o que são empresas MLPs, né? E o que é a estratégia Tax Loss Harvesting. Beleza? Vamos falar sobre isso rapidinho. Gente, as MLPs lá nos Estados Unidos são como se fosse uma mistura de uma ação com um fundo de investimento. Por quê? Porque elas operam ativos, gasodutos, oleodutos, terminais, e elas repassam a maior parte do lucro para os investidores. Tá? Ela é uma empresa, mas ela é feita para pagar renda. É isso que são as MLPs nos Estados Unidos, porque, por regra, elas distribuem a maior parte do caixa que elas geram, certo? E como elas atuam em infraestrutura, tem contratos longos e receitas totalmente previsíveis. Então, elas se diferem bastante das ações tradicionais neste quesito, certo? Porque a ação, ela pensa em crescer. A MLP, ela pensa em pagar, gerar renda. E por que o Pipe 11 aceitou investir, né, adicionar no índice esse tipo de MLPs? Muito simples, gente. Ele é um ETF que é focado em renda. Então, esses ativos MLPs combinam muito bem com a proposta do ETF, que é gerar uma alta renda. E por serem mais complexas, né, e terem uma tributação diferente, o índice limita a exposição nelas por esse motivo. Por isso que o Pipe 11 tem um teto de 25% de MLPs na carteira. Porque existe toda uma complexidade de tributação diferente dos MLPs para uma ação tradicional. A MLP, gente, ela é a versão americana da infraestrutura pagamento de pagador de renda aqui, dos nossos FIINFRAs, por exemplo. Mais ou menos o que é os nossos FIINFRAs aqui hoje. Infraestrutura mais renda previsível. Para você ficar mais ambientado, né? Tem os REITs seriam os fundos imobiliários lá, e as MLPs seriam os FIINFRAs aqui. Tá bom? Mais ou menos equivalente. Então, quando você vê uma MLP no Pipe 11, pense que são ativos feitos para gerar fluxo de caixa, ou seja, geração de renda, e não para crescimento. Então, aí você já vê o foco do ETF. Não é um ETF âncora, que é aquele ETF que você bota lá para crescer milhares de reais na sua carteira. Não. Esse é um ETF gerador de fluxo de caixa, um gerador de renda. Então, naturalmente, o crescimento dele tende a ser mais lento, certo? Isso são as MLPs. Agora, indo para aquela última parte ali do bloco, né, que eu mostrei para vocês, o Tax Loss Harvesting. É uma estratégia utilizada para ganho de eficiência tributária. Certo, pelos ETFs, alguns ETFs utilizam isso, que é literalmente pagar menos imposto, é uma estratégia para você pagar menos imposto. Como que consiste? O fundo vende ativos que eles estão no prejuízo, de propósito, para compensar prejuízos e abater impostos em ganhos que eles têm em outros ativos. Você usa o prejuízo para abater imposto do seu lucro do outro lado, certo? Vamos lá. Imagina que o fundo ganhou 100 mil em um ativo, mas ele perdeu 30 em outro.
Se ele não fizer nada, ele vai pagar imposto sobre os 100 mil que ele ganhou. Com essa estratégia, ele vende o ativo que está no prejuízo, usa esses 30 mil de perda para abater, né, ele lança na declaração essa perda, esse prejuízo de 30 mil e abate sobre os 100 mil que ele ganhou lá no outro lado. Então ele vai pagar imposto somente sobre 70 e não sobre os 30, não sobre os 100, desculpa. Resultado disso é menos imposto, mais dinheiro só de sobra dentro do fundo e mais eficiência para o cotista. Isso é o Tax Loss Everything, é uma eficiência tributária utilizada pelos fundos de investimento para abater impostos e reduzir, né, ter mais sobras de dinheiro em caixa, tá bom? Aí você me pergunta, e quem executa, né, todas as estratégias dentro do Pipe 11? Na verdade não é nem um gestor da Buena Vista. Aqui entra a Nels na jogada, que é uma gestora americana do qual faz todas as operações, toda a estratégia e executa, né, toda a estratégia lá fora, lá no MLPI, que é o ETF do qual é replicado pelo Pipe 11. Tá? Ela que escolhe os ativos do ETF, define estratégia de venda de opções e que gera a renda mensal que você vai ver chegando no Pipe 11 também. O que a Buena Vista faz é trazer o ETF, né, para o Brasil. E a DEX estruturou o índice, mas quem fez o trabalho pesado mesmo é a Nels, que está no operacional do negócio, fazendo o dinheiro crescer lá no MLPI, tá bom? A Buena Vista simplesmente criou, junto com a DEX, um espelho, né, para refletir o resultado para nós, investidores, aqui no Brasil, com o nosso dinheiro real, certo? Ou seja, quando você compra o Pipe 11, você está confiando diretamente na capacidade da Nels, lá fora, que é a gestora americana, executar bem a estratégia deles. Literalmente isso que você está confiando, tá bom? O Pipe 11 não é um ETF passivo tradicional. Ele terceiriza a inteligência de uma gestora americana, replicando um índice muito bom lá de fora. Entenda isso. E se você está assistindo até aqui, provavelmente você já percebeu uma coisa. O Pipe 11 não é um ETF simples. Ele envolve infraestrutura energética, dólar, opção, estratégia de renda e decisão de alocação. E é exatamente aqui que muita gente erra. O problema não é o Pipe 11. O problema é não saber onde ele entra na sua carteira, certo? Quanto alocar e se faz sentido para a sua fase de vida, para a sua carteira ou não. Comprar o ETF isolado, sem contexto de carteira, sem estratégia, sem saber o porquê que ele está ali, é a maior fonte de erros no investidor pessoa física. E é por isso, gente, que eu comecei a atuar como consultor de investimentos, ajudando pessoas a montar carteiras completas, alinhadas com os objetivos, perfil de risco, geração de renda e tudo mais, né, que um bom investimento pode trazer para o investidor. Aqui não tem produto empurrado, eu não ganho comissão, como funciona na assessoria, não tem comissão escondida, certo? Não tem conflitos de interesse. Essa parte boa da consultoria. Eu monto uma carteira para você, personalizada para você e não para o mercado, tá bom? Então, se você tiver interesse em ter a minha ajuda para montar uma carteira de investimentos, para que eu acompanhe seus investimentos no dia a dia e seja seu consultor de investimento por um preço bem abaixo de quase todos os concorrentes do mercado, deixa um e-mail aqui embaixo com seu nome e um contato para que eu possa entrar em contato com você e tirar suas dúvidas para, quem sabe, você ser o meu próximo cliente, tá bom? Vamos pro vídeo. Seguindo aqui, esse ETF ele é totalmente de exposição ao dólar, gente. Ativos dolarizados dentro do MLPI, do qual é o ativo core, né, 100% investimento em MLPI, dentro do Pipe 11, tá? Proteção patrimonial de longo prazo e receita em dólar convertido, né, gente? É óbvio. Se o dólar cai, o ETF sente. Natural. Se o dólar sobe, o ETF sente também. Então você, assim como em outros ETFs indiretamente dolarizados que nós temos aqui, né, você também tem essa volatilidade do dólar a seu favor aqui também, ou não. Não é o hedge perfeito, tá, gente, para o dólar, mas ajuda bastante para quem está começando uma carteira de investimentos. Com certeza, eu sou um que gosto muito, no momento eu não estou exposto a nenhum ativo em dólar dolarizado lá fora. Estou todos através de ETFs aqui mesmo do Brasil. Para minha fase de vida, para a minha fase de carteira de investimentos, é o suficiente no momento. Então, talvez seja para você também. O dólar protege no longo prazo, mas ele não elimina uma volatilidade, né? Às vezes o dólar também cai, então você tem que ter isso aí em mente, né? Pouco tempo atrás, aí, poucos meses, o real estava ganhando do dólar. É difícil acontecer? É. No longo prazo, a gente sabe que dificilmente, mas é um risco, tá? Pode acontecer. Mais um ponto importante aqui que nós temos que falar é a tributação desse ETF e a eficiência fiscal que ele nos traz. Aqui um ponto diferencial real, tá, gente? Os dividendos lá fora seriam tributados em até 30%. Aqui, no Pipe 11, os proventos são de 15% na fonte. Na venda de cotas, se você vender as cotas com lucro, você paga uma DARF de 15%. Mas em relação aos dividendos, já vem descontado em 15%, que é o que todos os ETFs do Brasil pagam de imposto sobre dividendos. Então, tributariamente falando, receber via Pipe 11 é mais eficiente do que você pegar e comprar dólar e investir lá fora nesse fundo.
Acredite. Só nos dividendos aqui você ganha, né, 15% de eficiência. Então, é um ponto forte, né, do PIPE 11, porque muita gente vai querer dizer que é melhor investir direto em MLPI lá. Então, assim, alguma coisa boa a gente sempre tem aqui também, gente. Tem que pensar em todas as opções possíveis. E essa é uma eficiência de 15% que a gente tem sobre os dividendos. É bastante, é bastante. 30% pesa, hein? Pô. Agora falar sobre alguns pontos fortes, tá? Do PIPE 11. Alta renda mensal, a estratégia deles desenhada para um fluxo de caixa, projetando 17% ao ano de dividendos, gente. Isso é bastante coisa, hein? Baixa correlação, ou seja, pouca dependência de juros, inflação e crédito. Então ele é aquele ativo interessante para você utilizar, né, na sua carteira, como um pedaço da carteira ali descorrelacionado de outras. Infraestrutura essencial, então ele é um ativo perene que é difícil de substituir. Ele investe em coisas muito perenes, que são, por exemplo, as MLPs, as ações de infraestrutura midstream, né, lá na petróleo, óleo e gás. E é um produto difícil de replicar sozinho. Né? Opções, mais ETF, mais gestão profissional, é complicado. Então, assim, pontos bem positivos. Eu gostei bastante de ter estudado sobre esse ETF PIPE 11, achei muito interessante, tá? Não vou mentir pra vocês. Vai entrar para minha listinha de produtos interessantes que futuramente pode compor a minha carteira, com certeza. E ele é um ativo de renda, né? Vamos falar a verdade, ativo de renda é gostoso demais, pagando dividendo todos os meses, isso é muito bom, gente. Agora, alguns pontos fracos que quase ninguém fala, tá? Eu até vou colocar para vocês. Concentração setorial, tá, gente? Energia midstream é ótima, é gigantesca, mas é uma concentração. E é uma concentração na América do Norte, que não pega a Europa, não pega outros lugares do mundo, como o Oriente Médio, que também tem bastante midstream forte lá, né? Então, é um ponto de atenção, digamos assim. Existe uma limitação de upside também, gente. Covered calls travam ganhos quando a ação dispara. Então, covered calls, que são as opções vendidas para gerar dividendo sintético, elas geram mais lucratividade quando a empresa está de lado ou caindo. Quando ela está disparando para cima, gera uma limitação, né? As covered calls limitam esse ganho, tá bom? Produtos de renda e não de crescimento. Então, se você busca crescimento patrimonial, como que investe em IVVB 11, Word 11, Gold 11, esquece. É outro tipo de ativo esse aqui. Esse aqui é um ativo gerador de fluxo de caixa, gerador de renda. Tá? Para um cara com uma carteira pequena, ou até botei para vocês o jovem acumulador, pode sofrer um pouco mais com esse fundo. Porque ele não é um fundo que vai ter um upside, um crescimento bom. Vai ficar apenas gerando renda. E gerando renda em cima de pouco dinheiro, você sabe o que acontece. Desânimo, né? Mas ao longo do tempo, entenda que acumular, né, cotas, empilhando cotas, vai empilhando dividendos também. Então, pense nisso antes, né, de colocar esse ativo na sua carteira. Se você vai ficar estressado de não ver ele subindo muito como outros, ou se você vai ficar tranquilo com a sua renda crescente. Tá bom? E uma dependência total de uma estratégia ativa, tá, gente? O PIPE 11, ele resolve um problema específico. Se você não tem esse problema, ele vira um erro. Tá bom? Então, cuidado. Cuidado. A dependência de uma estratégia que é somente a estratégia da MLPI lá é um risco também que nós devemos mensurar para tomada de decisão se faz sentido ou não esse fundo para sua carteira, tá bom? Onde que o PIPE 11 entra na carteira do investidor, né? Ele é um ETF que a gente chama de ETF satélite, gente. Ele não é aquele ETF âncora, não é o núcleo, não é o principal, né? Não é aquele que vai dar a base de sustentação da carteira. Ele é aquele cara que complementa, no caso dele, complementa a renda ali, né? Em volta dos grandes ETFs, como IVV, no caso IVVB 11, Word 11, Gold 11 e outros que estão ali, né? Bem mais fixos, bem mais sustentados e de crescimento. Tá? Esse aqui é um cara que fica na volta, uma posição um pouquinho menor, certo? Um complemento de renda. Daqui a pouco para ajudar na sua renda dos dividendos e mais a renda dos fundos imobiliários e dividendos das ações, né? Então vai dar aquela complementada com classes diferentes de renda. Eu acho muito interessante. Uma carteira de renda, tu usar todas as classes possíveis. Tá? Acho muito interessante, sim. Então esse ETF ele não vai substituir, por exemplo, um IVVB 11, um NASD 11, um Gold 11, que o ouro que está estourando para cima, não vai substituir. Ele não vai substituir. Ele tem outro papel na carteira diferente desses caras que eu estou citando, tá? Ele é um ETF de fluxo de caixa. São poucos no Brasil, pouca gente conhece. Talvez ele se compararia mais a um Divid 11, o SPY lá, né, o SPY11, certo? Então seria mais nessa galera aí, né? Um fundo de renda, tá bom? Gente, o PIPE 11 é um ETF inovador aqui para o nosso mercado. Ele é bem estruturado, ele tem uma proposta muito clara. Renda mensal com exposição ao dólar via infraestrutura energética aqui para o mercado brasileiro. Ele faz sentido para quem entende o papel da renda na carteira. E pode ser um erro, tá, para quem busca um crescimento máximo.
porque ele não é um ativo de crescimento. Então, se você entende o que é renda numa carteira de investimentos, ou a sua carteira seja uma carteira de renda, esse ETF pode fazer sentido para a sua estratégia. Se você tem uma carteira híbrida, pode fazer sentido como um complemento de um pedaço da carteira. E pode não fazer sentido nenhum se a sua carteira é uma carteira somente de crescimento, só com Tesouro Selic, só com NTNB, a principal lá que não paga juros, só com CDB, só com ação da VEG, entendeu? Sem fundos imobiliários. Aí, esse ETF não serve para você. Agora, se você é um cara que gosta de investir em geração de renda, esse ETF é uma teteia, perfeito, e faz totalmente sentido para esse tipo de perfil de investidor, certo? Você prefere renda ou crescimento? Até coloca aqui nos comentários o que você prefere, renda ou crescimento, ou um pouco de cada na sua carteira. Você colocaria o PIPE 11 na sua carteira? Diz aí, e nós vamos conversar aqui nos comentários para continuar a sequência desse vídeo. Espero que tenha gostado, gente. Esse foi o vídeo sobre o PIPE 11, um novo fundo criado pela Buena Vista, entregando aí energia de infraestrutura americana, petróleo, óleo, gás, gasodutos, oleodutos, para a galera, com uma promessa de muita entrega de dividendos. A gente não consegue trazer rentabilidade nem nada do tipo, justamente pelo fato do fundo ser um fundo novo, que nós não temos esses dados históricos para poder trazer aqui para a tela. Mas, assim que possível, eu faço outro vídeo e nós vamos medir se o fundo entregou o que realmente ele prometia, tá bom? Espero ter gostado desse vídeo, um vídeo sobre ETF diferente, um investimento alternativo que pouca gente conhece. E até o próximo vídeo, galera.